Corrupção. A corrupção é um tema que está em alta nos nossos dias. Em todos os meios de comunicação, revistas, jornais, o assunto que mais se fala hoje é a corrupção. Gostaria que olhássemos para esse tema à luz da Palavra de Deus. A nossa tendência nos nossos dias é olharmos para esses assuntos como meros espectadores e não como personagens atuantes. E a verdade que a Palavra de Deus nos diz é que todos os homens são corruptos, que a corrupção é algo inerente à natureza humana, que todos nós nascemos debaixo do pecado e por causa do pecado temos a corrupção instalada em nossos membros, no nosso corpo. A Palavra de Deus demonstra que o homem é corrupto por inteiro, seus pensamentos, suas emoções. Em tudo o homem foi corrompido pelo pecado. E por isso, pecar não é algo incomum para o homem. E também não é porque ele peca que ele é um pecador, mas é porque ele é um pecador e tem o pecado na sua carne que ele peca. Ou seja, em outras palavras, muitas vezes os homens estão olhando para os frutos ao invés de olhar para a árvore que produz os frutos. E a verdade é que em todo ser humano existe esse mal, existe o pecado. E o pecado faz com que o homem seja corrupto, faz com que o homem esteja sempre propenso ao mal. Isso é uma realidade em todos nós. Então o Senhor precisa nos sacar desse ambiente e dessa visão somente humana e nos mostrar como Ele vê os seres humanos. E a verdade é que Deus vê todos os seres humanos iguais. O gênero humano foi corrompido pelo pecado e todos os homens são iguais. Não só são aqueles que estamos vendo em evidência como pecadores, como corruptos, como corruptores, mas nós todos, nesse quesito, corrupção, somos iguais. E a verdade é que quando a luz de Deus nos ilumina e vemos a nossa real condição, vemos como somos iguais a qualquer outro ser humano, por pior que ele seja, então nós descobrimos aquilo que Jesus veio transmitir. Nós descobrimos que não há solução para nós. Nós descobrimos que estamos doentes. Nós descobrimos que somos pecadores. Nós descobrimos que não há nenhum justo, nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos nós estamos sob o domínio do pecado e por isso, por natureza, somos corruptos. Quando nós somos sacados desse campo humano para o campo divino e o Senhor nos leva a ver como Ele vê o homem, então automaticamente isso gera em nós arrependimento. Porque se você não sabe que você é doente, você não busca um médico. Se você não tem noção daquilo que você é, então você não precisa de ajuda. Mas quando o Senhor nos ilumina, então nós vemos quem verdadeiramente somos e para que Jesus Cristo veio ao mundo. A verdade é que Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. A verdade é que Jesus não veio para os justos, Jesus veio para os pecadores. E se olharmos na época de Jesus Cristo, não havia nenhum justo sequer, somente Ele. Mas o que existia eram duas classes de homens. Aqueles que se consideravam justos, mesmo assim eram pecadores, e a outra classe é aqueles que se consideravam verdadeiramente pecadores, ou seja, eles tinham uma visão clara daquilo que eles eram. Na época do Senhor Jesus, todos os homens que viveram eram pecadores. Todos eles tinham essa dívida com Deus, por causa do pecado e das transgressões à lei de Deus. A diferença era daqueles que sabiam ser pecadores e daqueles que se julgavam ser justos. Um grande matemático do passado certa vez escreveu que há duas espécies de homens no mundo: os pecadores que se consideram justos e os justos que se consideram pecadores. Essa é a grande verdade. Todo gênero humano é pecador, mas há alguns pecadores que se consideram justos.
E há aqueles que foram justificados em Cristo. Esses verdadeiramente são santos, são justos, mas eles têm uma visão clara do que é o gênero humano e que todo homem é pecador. Que nós possamos enxergar isso, que Deus possa nos sacar dessa visão meramente humana para vermos como Ele vê o homem e que possamos, através dessa luz de Deus, nos arrependermos de quem nós somos e pedirmos misericórdia e clamarmos ao nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que possa nos ajudar, que possa nos salvar e que possa salvar nosso país, que possamos testemunhar como pessoas que verdadeiramente se consideram pecadores, mas foram justificados por Cristo Jesus mediante a fé. Deus abençoe você. Amém.